E nós vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. E nós vamos abrir as nossas... Amém? Nós temos conversado sobre esse assunto, né? E achei legal que esses dias eu ouvi duas coisas que eu achei interessantes acerca de estarmos pensando sobre essa temática, né? De pessoas da nossa comunidade mesmo que estão começando a ficar perturbadas com o fato de não estar fazendo nada para o Senhor, né? Então, na verdade, é isso que o Espírito quer fazer, nos despertar nesse sentido. E eu repito que uma das coisas que nós temos falado aqui é que Deus não quer apenas que nós nos envolvemos na estrutura, mas nós temos que nos envolver de alguma forma. Amém? Nós fomos salvos para a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus nas nossas ações. As obras não salvam, mas glorificam ao Senhor e muitas vezes fazem o Senhor ser revelado, especialmente aos que ainda não o conhecem. Então, Lucas capítulo 9, o mesmo texto que nós lemos domingo passado, nós demos ênfase a uma perspectiva e a gente vai concluir aquilo que nós começamos a pensar na semana passada. Acharam aí? Diz assim: tendo Jesus convocado, essa é uma palavra forte, né? Convocação. Tendo Jesus convocado os 12, não é 12, é 12. Carioca que fala 12, mas não tem é 12, né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Maravilha, né? Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos abençoe. Nos ajude nesse momento a compreendermos a sua vontade para a nossa vida nesse texto, Pai. Enquanto falo, que o Teu Espírito Santo possa ir movendo sobre nós, que o vento do Senhor possa soprar, não para que gere um arrepio, mas para que nos leve ao perdido, ao necessitado, ou àquele que precisa de uma palavra, precisa de uma assistência do Senhor. Desde já nos colocamos à sua disposição enquanto instrumentos para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, a nossa proposta é continuar falando um pouco sobre ativação missional, ok? Dentro daquilo que nós falamos semana passada. Semana passada nós falamos justamente sobre isso. Jesus move sobre seus discípulos, liberta e os equipa. Quando nós olhamos para o primeiro verso, Jesus convocando os 12, a gente sabe que o evangelista Lucas não está falando de 12 qualquer, né, de qualquer pessoa, senão o texto falava Jesus convocou a multidão. Não, a multidão tinha gente que não tinha compromisso com ele. Então ele pega os que têm compromisso, aqueles que ele trabalhou, aquele que ele libertou, aquele que ele tirou, né, perspectivas de religiosidade, aquele que ele lapidou, por assim dizer. Jesus pega esses e equipa, porque o texto diz que ele dá poder, dá autoridade. E a gente conversou muito sobre isso semana passada. Isso tem a ver com talentos, tem a ver com dons, isso tem a ver com sabedoria, com o dom da ciência também, né?
tudo aquilo que nós temos, nós recebemos do Senhor, inclusive os talentos, né? E eu penso que tudo isso é Jesus nos equipando. Tudo aquilo que Ele nos dá, especialmente para nós que somos servos dEle, Ele tem um propósito muito específico. Então Jesus, Ele moveu, né, sobre um grupo de pessoas, Ele trabalhou no grupo de pessoas, assim como Ele trabalhou na minha vida, assim como Ele trabalhou na sua vida, assim como Ele está trabalhando na sua vida. Talvez você está no início, talvez você está no processo ainda, algumas coisas precisam acontecer e Jesus já está fazendo isso, do ponto de vista da libertação, do ponto de vista da cura das emoções, do ponto de vista de você estar sendo cheio do Espírito dEle, do ponto de vista de você estar aprendendo da palavra dEle. Ele já está fazendo isso. E em fazendo isso, Ele está nos equipando, ok? E aí, hoje nós vamos falar mais especialmente sobre isso, porque depois de nos equipar, Ele vai nos ativar. O que é isso, pastor? Ele vai nos colocar na missão efetivamente. No primeiro momento, Ele está caminhando com os discípulos, Ele está ensinando, Ele está movendo, Ele está fazendo coisas, mas os discípulos estão apenas do lado, os discípulos estão apenas olhando. Os discípulos veem Ele curando o cego, veem curando o paralítico, os discípulos veem Ele levantando mortos, os discípulos veem Ele ensinando, os discípulos estão ali. Mas a partir do capítulo 9, especialmente do Evangelho de Lucas, os discípulos vão ser enviados para fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Mas antes disso, Jesus os reveste, né? Os concede autoridade. Jesus dá poder para esses homens, para eles efetuarem de modo mais efetivo, parece redundante, né, a sua missão. Então, como Jesus equipa, né, os seus discípulos, né, Ele convoca os 12, como nós acabamos de ver aqui. Ele dá autoridade. É dessa forma que Jesus equipa e, consequentemente, ativa. Eu estava pensando, agora à tarde, nessa palavra convocação, e pensando especialmente na dinâmica de um militar diante de um civil, né, num contexto de guerra ou num contexto qualquer. O cara não é nada, é um civil, aí de repente ele recebe uma convocação, especialmente aqueles que estão... como é que fala? Quando você reserva, né? Especialmente quando você está na reserva, você teoricamente não tem autoridade nenhuma, e de repente você recebe uma convocação, e naquela convocação você é revestido de uma autoridade militar. Talvez enquanto soldado no quartel você não tenha muita moral, mas diante de um civil você é a autoridade. E a farda diz isso, aquela pessoa é uma autoridade. Por quê? Porque ela foi convocada, né? Em recebendo a convocação, ela foi revestida de autoridade. E é o que está acontecendo aqui. Quando Jesus convoca, Jesus reveste aqueles 12 homens de autoridade. Eu repito o versículo 1, eles receberam autoridade, eles receberam poder. Agora, eles receberam isso com um propósito muito específico, assim como o militar recebe a convocação e automaticamente a autoridade com um propósito muito específico, entende? Então, nós ouvimos muito no meio evangélico falar dessa autoridade, desse poder, e nós confundimos as coisas, porque muitas vezes nós falamos disso sem pensar no propósito disso. E muitas vezes nós focamos essa autoridade apenas do ponto de vista mítico, né, transcendente, espiritual. Mas a autoridade que Jesus compartilha com os seus discípulos, ela tem propósitos, claro, do ponto de vista mítico, de expulsar demônios. Não tem glossolalia aqui ainda, não tem visão, não tem revelação. Tem batalha, né, expulsar demônios, a curar enfermos e a pregar o reino de Deus. Essa santa convocação, né, ela não pode ser rejeitada, assim como a convocação do ponto de vista dos militares mesmo, né? Então, quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós recebemos essa convocação. E é interessante pensar nesse sentido, porque a convocação do ponto de vista militar,
né, não envolve todo mundo, são algumas pessoas, mas a convocação do ponto de vista do reino envolve todos os membros desse reino. Aqui em Lucas 9, Jesus chama 12, mais para frente, em Lucas 10, ele vai chamar 72, e mais para frente ele vai chamar a todos os que creem, e vai revestir a todos os que creem dessa mesma autoridade, de modo que é impossível alguém que é membro, que é participante do reino, que senta à mesa com o Senhor, rejeitar essa santa convocação feita por Deus, nosso Senhor. Não tem jeito, irmãos, de você não se envolver de alguma forma na dinâmica do reino. Você, como falamos semana passada, foi liberto, foi curado. Jesus tem compartilhado algumas coisas para você, mas o fim é a glória dele. E ele quer lhe dar autoridade, ele já te deu autoridade, mas essa autoridade tem um propósito muito específico. E é interessante que o texto fala de curar, de expulsar demônios, de curar enfermo, e ele não está olhando para isso, para dentro da estrutura. Apesar de ser uma realidade que dentro da estrutura nós temos essas coisas também, mas Jesus está pensando justamente nos perdidos, naqueles que estão sendo atormentados, naqueles que têm demandas terríveis. Jesus está dando autoridade para eles lidarem com essas coisas na vida de pessoas, porque Deus glorifica o seu nome na vida de pessoas através dos seus servos, daqueles que foram convocados, como está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Então, talvez você pense, pastor, mas então você quer dizer que porque eu faço parte do reino, eu sou convocado, eu vou receber uma convocação, mas como é que é esse negócio? Eu não sei fazer nada, né? Eu não tenho... né? Enfim, não se preocupe como você irá desenvolver, né, a sua participação no reino. E por falar nisso, né, nós chamamos essa participação na missão de ministério, de serviço. Nós apenas recebemos a convocação e vamos lá. É como um militar que vai servir. O cara é cru, o cara não sabe de nada. Ele vai sendo treinado na ativa, né? Já na experiência. É a mesma dinâmica, nós temos que nos envolver, nós temos que servir de alguma forma, nós temos que fazer alguma coisa ao Senhor. Há um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, por sinal é um texto que eu gosto de refletir muito, especialmente quando eu penso sobre o meu chamado, né? Quando o Senhor me chamou, sem preparo nenhum, sem experiência alguma, apenas emocionado, né? Como nós falávamos no seminário, o Senhor me chamou, eu atendi o chamado sem saber o que eu iria fazer, mas o texto de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, diz que o Senhor que chama é fiel, e é Ele quem irá fazer. Na verdade, é Ele que está na missão, Ele iniciou a missão, Ele é o cara que está no comando da missão. Então, nós somos os instrumentos apenas, quem faz é Ele. Então, pastor, como vai ser? Fica tranquilo, apenas atenda à santa convocação. E eu digo para os irmãos, se você fizer isso, você vai ver Deus realizando maravilhas através da sua vida. Quando Ele envia os 72, os caras vêm como? Doido, meu Deus, que maravilha, Senhor, o Senhor tinha que ver quantas coisas aconteceram no seu nome. Isso diz para mim que nem eles tinham expectativa de que seria tão glorioso. Então você não tem noção, irmão, do quanto Deus pode te usar e o quanto isso será lindo. Mas para você visualizar isso, você precisa atentar para a santa convocação. Amém? Você precisa deixar Deus, de fato, te ativar na missão. Você tem que sair desse contexto de multidão, de ser apenas um participante, de apenas ficar ouvindo, de apenas ficar assistindo, de apenas ficar sendo assistido. E você tem que se posicionar no eis-me aqui, né? No aonde o Senhor quer que eu prepare a mesa, aonde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu faça. Para Ele, o que o Senhor quer fazer comigo, o que o Senhor quer fazer em mim, ou o que o Senhor pode fazer por mim. Então, meu irmão, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e o ungiu para a missão, quando ele, falando do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para
No final ele diz, isso se cumpriu, se cumpre comigo, esse mesmo Espírito que estava sobre ele, ativando ele na missão, repousa também sobre você, quando você abraça a santa vocação. Lembra da autoridade? Essa autoridade, né, que está sobre o militar, ou que está sobre os discípulos, ela vem junto quando nós abraçamos a santa vocação. Então, hoje, Jesus está mais uma vez te convocando, né? Aí você fala, pastor, mas a minha vida, minha demanda, eu sou tão ocupado, né? E aí eu estava lembrando de uma canção que eu estava ouvindo esses dias, né? Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E esquece o choro, né? Mas enquanto eu te uso, eu cuido de todas as suas demandas. E é assim, irmãos, conosco, né? E eu posso falar para os irmãos com propriedade sobre isso, porque quando eu saí da minha cidade para servir ao Senhor em outro lugar, a minha estrutura familiar é perfeita, graças a Deus, como ainda é hoje, né? E é uma das coisas que a gente se preocupa é com a vida. Na verdade, a minha preocupação era com o meu futuro, como seria a minha esposa, como que eu iria viver nesse sentido. Mas a gente entrega a nossa vida de fato ao Senhor e a gente confia que aquele que nos convoca é aquele que cuida de nós também nesse sentido. E aí ele acaba fazendo coisas grandiosas nas nossas vidas. Então, Jesus ativa os seus discípulos, concedendo-lhes autoridade. Essa autoridade não está apenas sobre o pastor, sobre o missionário, sobre o presbítero, sobre o diácono. Eu gosto do Evangelho de Marcos, o finalzinho dele. A autoridade está sobre todos os que creem. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Mas esses sinais não seguirão apenas aqueles que creem do ponto de vista do crente, que é multidão, mas daqueles que estão ativos na missão. Porque ele te dá essa autoridade não para outra coisa, mas para que o nome dele seja glorificado. Então, sobre a ativação missional, né, Jesus concede autoridade, mas há um propósito em Deus ao equipar, né, os seus discípulos. Né, o propósito é libertar, o propósito é curar e o propósito é pregar o reino de Deus. E entenda que esse curar não é algo que você vai receber, esse libertar não é algo que você vai receber, porque a ideia é de que você já foi trabalhado nesse sentido. Então, Deus vai te dar ferramentas para que você vá e anuncie, né? O texto diz aí no versículo 2 que o Senhor enviou aqueles homens a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Nós não fomos enviados para outra coisa, né? Eu quero enfatizar essas três dinâmicas que o texto dá. É claro que tem um monte de outras coisas aqui, mas ele fala especialmente do verso 1 e o verso 2 sobre expulsar demônios, sobre curar enfermidades e sobre pregar o reino de Deus. Eu não posso nem fazer essa pergunta, né? Qual dessas coisas nós temos feito, né? Enquanto igreja, enquanto servos, enquanto discípulos do Senhor ativados. E a gente pode pensar em como a gente executa isso de diversas formas. E, especialmente, a gente pode pensar sobre esse negócio de curar enfermos e sobre, especialmente, esse negócio de pregar o evangelho do reino. Porque talvez você não lide com a dinâmica da libertação e, quem sabe, você não lide com a dinâmica da cura, mas pregar o evangelho do reino é algo tranquilo a todo e qualquer discípulo do Senhor. Uma criança prega o evangelho do reino, né? Uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar consegue pregar o evangelho do reino. E é bom falar também que pregar o evangelho do reino aqui não tem a ver apenas com subir numa tribuna e falar que Jesus é bom. Isso tem a ver com você revelar a Deus às pessoas através do seu testemunho, através da sua vida, né? E às vezes nós falamos sobre isso, as pessoas pensam, então é só andar direitinho, não pecar que eu revelo Deus. Isso
Beleza, pode ser, mas eu revelo a Deus às pessoas através da minha vida quando eu as assisto. Lembra do sermão das últimas coisas de Mateus 24? Jesus disse: eu tive fome, tive sede, estive nu, me vestiste, estive preso. E o que ele fala especialmente para as ovelhas, né? Para aqueles que vão ser salvos: vocês me assistiram. Vocês me assistiram nessas necessidades. Então, pregar o evangelho do reino tem a ver com assistir as pessoas nas suas necessidades. E é claro que eu não estou falando de assistência social, como eu estava falando com o pastor Reginaldo esses dias. Nós estamos falando de evangelismo social, né? Todo o nosso movimento, toda a nossa performance, tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que, de alguma forma, falar do evangelho nesse sentido. Compartilhar o evangelho nesse sentido, né? E é isso que Jesus está dizendo para esses discípulos, e é isso que Jesus está dizendo para a sua igreja que está ativa. Há um propósito em vocês estarem ativos, né? Então, Jesus, ele recebe a autoridade do Pai e ele faz isso. Ele liberta, ele cura, ele alimenta pessoas que estão famintas, mas, acima de tudo, ele diz: é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Ele fala do evangelho, né? Ele trabalha todos esses aspectos. Os discípulos de Jesus que recebem essa missão, eles fazem a mesma coisa. Nesse primeiro momento eles saem, eles voltam, eles estão sendo supervisionados, mas depois que Jesus se torna assunto aos céus, a igreja continua caminhando nesse mesmo sentido: a libertação, a cura, a evangelismo social, a ministração da palavra, a ensino, a pregação do reino. E esta palavra chegou a nós até o dia de hoje. Por quê? Porque o reino está em movimento. E o Senhor da missão continua no campo. Jesus continua no campo. O evangelho continua sendo pregado. O Senhor continua levantando ceifeiros em todas as partes do mundo. Mas Ele quer fazer isso também aqui conosco. Ele quer fazer isso aqui em Catalão também. Ele quer usar a sua vida também. Então, pastor, vou botar minha mochilinha e vou virar missionário. Meu irmão, olha o que o Senhor está dizendo. Pregue no seu serviço, na sua escola, pregue na sua cidade. Seja voluntário em alguma coisa nesse sentido para revelar Deus de alguma forma. Esteja ativo aqui no prédio, esteja ativo lá fora. Aí eu tenho o acampamento Vitória, que é que precisa de assistência missionária. É uma instituição de missões que investe nas pessoas, que investe nas crianças. Pega o seu final de semana aí e fala assim: eu quero ser um missionário esse final de semana. E vá lá para o acampamento, vá lá olhar os meninos, vá lá lavar uma louça, cozinhar, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Seja um intercessor. Temos o asilo aqui de Catalão, né? Nós temos um ambiente onde tem crianças que estão abandonadas, nós temos pessoas que têm necessidades, que passam fome, né? Pessoas que estão com suas contas atrasadas. 50 centavos que você investir, pensando na perspectiva da missão, é uma forma de você entrar no movimento do reino. O que nós não podemos, enquanto discípulos ativados, é ficarmos indiferente à necessidade do outro, né? Nós não podemos, não tem como ser cristão e não ser compassivo, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo, e eu não conheci, né, especialmente do ponto de vista da Bíblia e até na história, alguém como Jesus. O outro nome de Jesus poderia ser tranquilamente o compassivo, aquele que sentia a dor do outro, aquele que sentia a miséria do outro, aquele que chorava pelo sofrimento do outro, né? Esse tempo de tantas mortes seria um tempo de nós chorarmos, irmãos. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Nós choramos muitas vezes quando alguém próximo, quando é um parente nosso, um amigo nosso. Mas esse tempo seria um tempo de chorarmos intensamente, né? Porque é um tempo de muita dor do outro. Mas nós não estamos nessa vibe ainda. Nós precisamos que o Senhor realmente ative a igreja dele. Nós precisamos que o Senhor realmente nos ative. Tudo aquilo que Ele faz em nós, por nós, tudo aquilo que Ele nos dá do ponto de vista dos dons, dos talentos, tem um fim apenas: curar, libertar e anunciar o reino de Deus.
Ser cristão é ser Cristo nos nossos dias, né? É ser enviado de Deus, porque Cristo foi o enviado de Deus. É ser o parceiro do Senhor na missão. Se nós olharmos para o lado, se voltarmos nosso olhar para o outro, nós veremos tantos necessitados, nós veremos tantas demandas, tantos quantos nos dias de Jesus. São pessoas oprimidas, por principados da maldade também. São pessoas com diversas doenças e também doenças espirituais mesmo. São pessoas sem um sentido na vida, sem rumo, sem esperança, que procuram dar cabo à própria vida. São pessoas com fome, com sede de algo que não sabe o que é. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar com aquela sensação de querer comer alguma coisa, mas você não sabe o que é. Cara, eu estou com vontade de comer um negócio, mas eu não sei o que é. Que coisa louca, irmãos. E aí você começa a comer um monte de besteira, até você achar aquilo que é. Então essa é a dinâmica da humanidade que está lá fora, que não faz parte ainda da perspectiva do reino de Deus como nós fazemos, né? Elas sentem vontade de algo, fome e sede de alguma coisa. Parece que a profecia de Amós está se cumprindo, um tempo de fome e de sede, não fome de comida, nem sede de bebida, mas fome e sede de palavra do Senhor, mas elas estão com os olhos como que tapados. Então, há um vazio tremendo dentro de si, nesse sentido, né? E aí, é um abismo infinito que existe na alma, que faz a pessoa sair experimentando toda sorte de situação com o fim de preencher isso, mas não consegue, porque a única coisa que tem condição de preencher isso é justamente o Senhor, que eu e você temos para oferecer, né? Mas o Senhor está nas nossas mãos nesse sentido. Nós precisamos compartilhar. Lendo sobre isso, pensando nessas coisas, eu gostaria de citar dois pensadores, né, que influenciaram muito o pensamento da igreja. O primeiro é o Blaise Pascal, que faz uma tese em defesa da religião no século XVII ainda, e pense nessa frase associando com aquilo que nós chamamos de vazio de Deus, né? Então, o Blaise Pascal diz o seguinte: porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável. E na observação do Blaise, apenas Deus é infinito e imutável. Nada nessa terra, nada que existe é capaz de preencher isso. E as pessoas estão correndo atrás e se alimentando de um tanto de coisa, mas não conseguem resolver a sua demanda. Nós temos a resposta para o problema da humanidade, irmãos. Amém? Nós temos a resposta, mas ter a resposta apenas não é suficiente. Nós temos que compartilhar essa resposta, né? E não tem como pensar nessa citação do Blaise Pascal sem citar Agostinho em suas Confissões, né? Que já virou uma frase célebre, né? Então, ele diz no capítulo 1, no ponto 1, todavia, o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te, tu mesmo que incitas ao deleite do teu louvor, porque nos fizestes para ti, e nosso coração está e ficará inquieto, enquanto não encontrarmos o Senhor, e no Senhor o descanso. Então, esse descanso é o que, parece que eu estou vendo Jesus, no capítulo 11, falando, venham a mim todos vocês que estão cansados, e eu os aliviarei. É desse alívio que Santo Agostinho está falando, e é isso que a humanidade está precisando, desse ser infinito, né, e tremendo, que pode preencher esse abismo infinito no homem, na perspectiva do Pascal, e desse ser que está andando errante de um lado para o outro, procurando um monte de coisa, vivendo um monte de experiência a fim de se saciar, mas não se será saciado enquanto não encontrar
e, consequentemente, descansar no Senhor. Os tempos de Jesus é um tempo de perturbação religiosa, é um tempo de perturbação demoníaca, é um tempo de desesperança, é um tempo de opressão política por parte de Roma, é um tempo terrível. Mas Jesus vem justamente nesse tempo oferecendo o quê? Descanso a essas pessoas. E nos nossos dias, que podem ser nesse sentido equiparado com os dias de Jesus, queridos, precisamos também, enquanto agentes do Senhor, enquanto parceiros na missão, respondermos à necessidade das pessoas oferecendo-lhes Jesus. Enfim, a suma da reflexão desses dois pensadores importantes para a igreja e para a vida, falam dessa sede que a humanidade tem de Deus. E nós, irmãos, os convocados, os equipados com autoridade, nós, os convocados para pregar o reino de Deus, como diz o verso 2, para essa geração, para esse povo sedento, nós temos a água. Nós temos a água. Sabe por quê? Quantos aqui creem na palavra do Senhor? Diga amém. João, capítulo 7, versículo 38, diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, para que serve essa água viva que sai de dentro de nós? Será que o grande beneficiado somos nós? Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que creem em mim são como nascentes. Não é isso? E qual que é a dinâmica da nascente, irmãos? Ela se beneficia da água que jorra dela mesma? Sim ou não? Ela sai e ela vai, meu Deus, que profundo, Ela vai longe, irmãos. E por onde ela passa, o que acontece? Ela vai gerando vida. Se ela chegar num lugar que está seco, o que acontece, irmãos? Entende? Aqueles que creem no Senhor, na palavra, fluirão de dentro deles, rios de água viva. Nós temos que ser nascentes, irmãos. Estar ativo na missão é isso. Por onde nós passarmos, nós temos que ativar. Terra seca tem de se tornar uma terra fértil e próspera para a glória de Deus, irmãos. Então, que eu e você possamos olhar para esse texto e, ao invés de ficarmos olhando apenas Jesus curando, fazendo, assistindo, que possamos nos posicionar e começar a falar: Deus, eu quero entrar nesse negócio, eu não quero ouvir o Senhor me convocando, porque a palavra já está dizendo que você é um convocado do Senhor. Você precisa saber como você será usado por Ele. Porque, eu repito, você pode ser usado na música, você pode ser usado limpando a igreja, você pode ser usado pregando, você pode ser usado fazendo uma marmita, você pode ser usado orando por uma pessoa que está triste. Na verdade, a oração nesse sentido, às vezes, é mais uma terapia. A sua presença ali: pastor, mas eu não sei orar, vá lá. Eu vim orar por você. Você nem falou nada, mas já resolveu metade do problema da pessoa. Entende? Ora, compartilha a vida, dá uma palavra de ânimo, leva aquilo que Jesus tem para oferecer para as pessoas. Se posicione como um instrumento de Deus para assistir o necessitado. Tem várias formas, irmãos. Tem diversas formas de sermos usados, de estarmos ativos na missão. O que nós não podemos fazer é ficar parado. Não adianta. Ficar parado não resolve. Nós temos que nos mover. Eu concluo resumindo então para os irmãos, que a ativação missional tem a ver com isso, com Jesus mover e equipar os discípulos. Mas tem a ver também com Jesus ativar os discípulos, concedendo autoridade com propósito. Amém? E qual é o propósito? Pregar o reino de Deus. Então, abrace
a sua convocação e viva para a glória de Deus. Amém? Se você não gravar nada do que eu falei, fique com a revelação de que nós somos nascente. Amém? Isso já é uma bênção, irmãos. Por onde você passar, como diz a canção, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Não é aqui não, é aqui, irmãos. Amém? Esse rio está nesse lugar. E ao invés de você cantar, quero beber do teu rio, Senhor, tu fala assim, eu quero ser o teu rio, Senhor. Para saciar a sede das pessoas, para limpar o interior das pessoas. Amém? Dessa forma, irmãos. Então, que Deus te abençoe e em te abençoando e muitas vidas sejam edificadas através da sua, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Queria encerrar com um louvor, pode ser? Sonda-me, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flechas que acertem o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. É isso. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me e usa-me. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertem o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Desperta-nos, desperta-nos, ativa-nos, nos leve, ó Deus, para o centro da sua vontade. E o centro da sua vontade é estarmos ativados na missão. Perturba-nos, ó Deus, diante das injustiças sociais. Perturba-nos, ó Deus, diante do sofrimento do outro. Perturba-nos, ó Deus, para que sejamos um instrumento do Senhor para suprir, de certa forma, a demanda do outro. E que em tudo o que formos fazer, o teu nome seja glorificado. Minha oração é para que o Senhor possa aperfeiçoar também a obra que o Senhor começou a realizar na vida de tantas pessoas aqui. Que o Senhor possa resgatar, restaurar ministérios. Quantas pessoas que já foram usadas, quantas pessoas que têm um potencial tremendo para o serviço do Senhor. Que o Senhor possa despertá-los através dessa palavra e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos para casa.
Oramos para que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, continue, Pai, movendo sobre nós e nos desperte para que estarmos aqui tenha sentido, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, querido. Receba sobre a sua vida a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Desfrute do grande amor de Deus, nosso Pai, e da doce comunhão com o Espírito Santo. Você que recebe, diga amém.